A graça, a paz do nosso Senhor Jesus, irmãos, mais uma vez trazendo uma mensagem biblicamente para que você medite, para que você se guie pela palavra de Deus. Porque Cristo Jesus disse, eu sou. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se Cristo se determinou o caminho para você chegar até Deus, o próprio Cristo, ele é o verbo que se fez carne. O próprio Cristo é a palavra. Então, para você se direcionar a tua vida para com Deus, você tem que andar conforme a palavra de Deus, conforme as palavras que Cristo te direcionou. Porque o mesmo Cristo fala na sua palavra. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Por que lâmpada para os nossos pés? Porque se você andar no meio da escuridão espiritual que está esse mundo, através da luz da palavra de Deus te direcionando, você não tem perigo de se perder, não tem perigo de cair no engano, no engodo do diabo. Então, a palavra de Deus, ela é para direcionar nós, para abrir a nossa visão espiritual, para que nós possamos enxergar o que provém de Deus e que não provém. Porque a palavra de Deus nos dá liberdade para isso. A palavra de Deus diz dessa forma, para que nós experimentais do Espírito, para ver se o que o Espírito lá está professando em nome de Deus, provém de Deus ou não. O Espírito que provém de Deus, ele tem que professar as suas palavras, tem que ter engajamento na palavra de Deus, na Bíblia. Tem que ter fundamento bíblico, tem que ter um direcionamento bíblico. E através da palavra de Deus você vai enxergar se aquele pastor, se aquele obreiro está pregando realmente o verdadeiro evangelho. Através da lâmpada, da palavra que você vê o que sai da boca dele, examinando através das escrituras. E se o que ele está pregando não condiz, não bate, não tem fundamento bíblico, é o evangelho anatema que Paulo diz. Nem que venha um anjo do céu anunciasse outro evangelho que seja anátema, um evangelho maldito. Porque o evangelho a ser praticado, o evangelho a ser seguido, é o evangelho da palavra de Deus. É esta palavra a ser seguida. É por essa palavra que nós temos que ser direcionados. Então, assim, a palavra de Deus nos dá várias direções para que nós possamos andar conforme a vontade de Deus. E hoje essa mensagem, para que nós possamos estar meditando de como fazer a vontade de Deus e como enxergar se o que você está colocando na tua vida espiritual provém de Deus ou não. Através das profecias, através dos que... Hoje em dia existem muitos profetas, hoje em dia existe muito galardão que a pessoa traz através de sonhos, através de visões, e muitas das vezes acaba se perdendo, professando outros caminhos, professando e fermentando outras doutrinas, outros ensinamentos que não provém de Deus. Então a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, ela nos alerta dessa forma: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Presta atenção que não adianta só meditar na palavra. Não basta só estar engajado dentro das escrituras. Tem que haver, a leitura, o conhecimento e a perseverança em oração. Persistir em oração. E diz assim: orai sem cessar, em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingai o Espírito, não desprezei as profecias. Onde que nós vamos encaixar a esse versículo bíblico? Hoje em dia, as profecias estão banalizadas. Muito se determina profeta. A palavra de Deus diz
que o último profeta foi João Batista. Dali para frente não existiria mais homens profetas. Profeta eram homens escolhidos no ventre da mãe e era determinado por Deus como um profeta. Hoje em dia existe o dom de profecia. Muitas das vezes, Deus pega uma pessoa que foi lá do mundo, que viveu no mundo do pecado, viveu as imundícias e traz, através da palavra, essa pessoa se converte e essa pessoa recebe, de acordo, mediante a sua fé, o dom de profecia, que é diferente de profeta, muito diferente. Então, assim, o dom de profecia existe, ele é biblicamente, e como que você faz para analisar se o que estão profetizando provém de Deus ou não? Está aqui dentro dessa passagem, assim, não desprezem as profecias. Mas daí o apóstolo, ele fala aqui dessa forma, para que você não desprezar, mas também está com prudência, ser prudente, colocar numa balança, para você balança desse lado da palavra de Deus e desse lado da profecia. E você vai estar examinando a luz da palavra. Se aquele dom que a pessoa diz possuir provém de Deus ou não. Ele diz assim: não desprezie as profecias, examinai tudo, retendo bem. E quer dizer assim, abstendo-vos, quer dizer, se afastando-vos da aparência de todo o mal. Então aqui a Bíblia ensina não desprezar, mas ela ensina a ter cautela, examinar. Outra passagem, a palavra de Deus fala dessa forma assim. O que nós temos que fazer? Então a palavra de Deus, nas cartas de Timóteo, no capítulo 3, do versículo 15, diz assim: que desde a tua meninice sabe as sagradas letras. Então, assim, o que o apóstolo está falando aqui? Que a pessoa, desde a sua meninice, tanto meninice espiritual, a pessoa ela não pode ficar na mesmice, só naquela mensagem. Ela tem que se aprofundar no conhecimento. O apóstolo Paulo dizia dessa forma, para não ser mais menino no conhecimento, meninos no entendimento. Por que que muitos perecem? Por que que muitos vão para o inferno? Porque eles não se aprofundam no conhecimento. A próprio Deus deu para Oséias, uma mensagem que dizia: o povo perece por falta de conhecimento. Toda uma nação é destruída por falta de conhecimento. Então Deus quer que se aprofundamos, porque muitas pessoas se acomodam muitas das vezes com mensagens prontas, com mensagens motivacional, de motivação, de cura, de prosperidade, e não se aprofunda em saber qual é realmente a vontade de Deus. E muitos desses profetas, desses pregadores modernos, eles ficam focados na prosperidade, ficam focados nas coisas terrenas e não colocam o foco na libertação espiritual. Então, assim, fala dessa forma assim: tendo as sagradas letras pode fazer sábio para a salvação. Então, assim, nós somos salvos por Cristo. Jesus Cristo, ele é a própria sabedoria. Então, assim, você tem que ter o entendimento da palavra. Você tem que saber o que é certo e o que é errado. Você tem que ter a lucidez, onde tem regras e preceitos para ser seguido diante de Deus. Porque assim como você segue as leis da terra, você tem que seguir as leis de Deus, as leis espirituais. Quando a palavra de Deus fala que os adúlteros não entram no céu, os afeminados não entram no céu, os feiticeiros, idólatras, sodomitas não entram no céu, não entrará no céu. Isso não é o homem que está especificando, qualificando pessoas que vão entrar, não. É a palavra de Deus que está qualificando. É a palavra de Deus que está dizendo o que entra e o que não entra no céu. E muitos têm perdido este foco para adaptar o evangelho ao homem. É um evangelho que tudo pode. É um evangelho que tudo agrega para o homem, não para Deus. Então, a palavra de Deus fala dessa forma assim, Tendo sabedoria, serve para salvação.
Porque quando fores praticar algo que não é da vontade de Deus, você vai lembrar da palavra de Deus, vai dizer, eu não vou fazer isso. Porque a palavra de Deus diz que se eu permanecer nesse ato, permanecer nesse pecado, eu não verei a sua glória. Então é muito importante o conhecimento. Ele diz assim, toda as escrituras é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir, para instruir em toda justiça. Então a palavra de Deus ela serve para julgar, para corrigir, para instruir, instruir no caminho da verdade, instruir segundo a vontade de Deus, o que deve e o que não pode fazer mediante a instrução da palavra de Deus. Estamos vendo muitas pessoas pregando o evangelho que não se pode pregar contra pecado, não se pode pregar contra divórcio, não se pode pregar contra adultério, não se pode, porque é um evangelho que não corrige, não é um evangelho que instrui você andar na retidão da presença de Deus. É um evangelho que não agrada aos olhos de Deus. E a palavra de Deus ela é proveitosa. Deus manda, Deus ordena se instruir, se ensinar a igreja como se deve andar, o que deve fazer ou não. Não é o ser humano, não é a ordenação do pastor, do diácono, do obreiro a te disciplinar. É a palavra de Deus que tem que te disciplinar através de um mensageiro de Deus. Então aqui dessa forma assim, e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então hoje nós estamos vivendo momentos que as pessoas não estão mais atrás do evangelho genuíno de Cristo. Estão atrás de profecias. Profecia dessas, fantasiosa, que a pessoa disse que foi para o inferno, disse que foi no céu, 2, 3, 4 vezes. Irmãos, a palavra de Deus, ela é simples. A palavra de Deus é o fundamento para a nossa vida. É o fundamento para a vida de todos. Então o ser humano tem que entender que Deus, ele expressou seu amor em Cristo para que Cristo morresse nessa terra e ressuscitasse o terceiro dia, para que você entendesse que a vontade de Deus na tua vida não é um conceito teu, não é uma vontade tua, mas é a vontade do Pai que está no céu. Então muitas pessoas acham que por ela ter um pouco de conhecimento da palavra de Deus, ela pode, andar em outros caminhos tortuosos, ela pode, se colocar à frente da palavra de Deus e começar a agir segundo o seu próprio preceito, segundo sua própria vontade, segundo o seu próprio ego. É por isso que muitas igrejas estão fadadas, muitas igrejas estão adormecidas, porque esse tipo de pessoas estão tomando os púlpitos, os altares, tomado por espírito de engano, tomado por espírito de mentira, por espírito de enganação, pregando aquilo que Deus não mandou, falando aquilo que Deus não mandou, porque a própria palavra de Deus, ela diz, que naquele dia será julgado essas pessoas e serão condenadas por todas as palavras audaciosas, por todas as palavras mentirosas que usaram o nome de Deus em vão, colocaram o nome de Deus em escândalo, colocaram o nome de Deus em mentira, colocaram o nome de Deus no meio de chacota, colocaram o nome de Deus em meio de roda de escarnecedor. Por que tem muito escarnecedor? Por causa desse tipo de que se dizem profetas e não são, que se diz ser obreiros de Deus e não são.
Porque se fosse obreiros de Deus, teria um pré-conhecimento da palavra de Deus e se direcionaria segundo as Escrituras e não daria brecha, não daria margem para que o adversário, para que o diabo acusador usasse de ferramentas para acusar, para intimidar, para agir de forma estrondosa no meio do povo. Hoje nós vemos o evangelho banalizado, escarnecido. Hoje o evangelho é conhecido, muitos deixaram de ir na igreja e muitos não vão na igreja porque acham que a igreja é o comércio da fé. Um lugar onde pastores têm carro, têm mansão, têm chácara, têm condomínio. Realmente isso é verdade. Isso é verdade. Mas não é por causa dos maus que vamos colocar todos no mesmo saco. Se tem uma fruta podre, vamos colocar todas as frutas boas junto. Não, a gente separa o que é bom, o que é maravilhoso, a gente coloca para aprendizado da nossa vida. Então assim, existe esse tipo de pastores, mas existe aqueles verdadeiros que estão pregando por amor da palavra de Deus. Então assim, se esses homens não fossem tomados com espíritos, como fala a palavra de Deus, de Balaão, né? Que Balaão foi induzido para que ele amaldiçoasse o povo de Israel. Ele ia receber uma certa quantia através disso. Então assim, esses que se viraram as costas por evangelho genuíno da palavra verdadeira, eficaz para salvar as almas, para se direcionar pelos caminhos de Belial e Balaão, por interesse, por desejos de ter, de alcançar coisas ilícitas através do evangelho. Então esse tipo de pastores, esse tipo de mensageiros, que diz mensageiro da palavra de Deus, através deles que muitas das vezes as pessoas têm fechado o coração, têm fechado a mente, têm fechado para as coisas de Deus, para não receber a mensagem do reino do céu. E tem servido de muito transtorno no evangelho esse tipo de pessoas que não se vigia, que não olha para a palavra de Deus como simples e genuína. Então assim, temos que andar segundo a palavra de Deus, examinar segundo a palavra de Deus tudo aquilo que se prega, tudo aquilo que se anuncia. Se for proveituoso que esteja dentro da palavra de Deus, isso traz bons frutos, isso produz os bons frutos lá na frente. Mas se for uma árvore que produz maus frutos, lá na frente vai produzir mal, coisas mal espiritual, vai causar prejuízos espiritual, como já tem causado. Então nós temos que procurar um lugar onde fala de Cristo como Salvador, de Cristo como luz do mundo, de Cristo como renovador das nossas esperanças espiritual, que nos direciona para o céu, para a glória de Deus. Não direciona nós para as coisas passageiras, para as coisas que vão passar, que vão terminar. Mas muitos têm fechado o ouvido para uma mensagem cristocêntrica, aonde te leva na direção do Cordeiro Salvador, para que você possa agir espiritualmente para adentrar na glória de Deus, mas tem te direcionado para um sumo pastor que te dá casa, que te dá dinheiro, que te dá fama, mas dá tudo que é da terra, menos te dá o alento da alma, o socorro da alma, o socorro das vidas destruídas. Então nós temos que aprender que a palavra de Deus, ela é proveituosa para consertar o homem, para trazer o homem para perto de Deus, para abrir a mente e os corações e fazer com que o homem entenda que ele sem Deus, ele não é nada. Ele sem Deus está fadado à perdição eterna.
Então nós temos que abraçar o evangelho verdadeiro, genuíno, da graça de Deus, para que nós possamos, com a fé e no conhecimento, naquele grande dia, quando o Senhor separar os bodes das ovelhas e disser, né? Vem de mim, bendito do meu Pai, que está preparado o reino do céu desde a consumação do século. Então, assim, a palavra de Deus é muito importante para a nossa salvação. A palavra de Deus é muito importante para nos dar a direção de entrar no céu. Então, nós temos, irmãos, que se direcionar pela Bíblia e temos que examinar o que o Espírito está falando, se provém de Deus, ou se provém da carne, ou se provém de ilusões, de contos de fada, de imaginações da carne, muitas das vezes pelo ego de ser visto pelo homem. Temos que examinar a luz da palavra de Deus e vamos estar, de acordo com a palavra de Deus, andando sob luz, que aonde estiver o engano, a luz descobre e mostra aonde está o precipício espiritual, aonde está o engano, aonde está o engodo, aonde está os lobos pronto a devorar as almas, a devorar a fé, a devorar a coragem, o ânimo espiritual de uma igreja eleita, amada, dirigida por Cristo, como imaculada, limpa, pura, para entrar na sua glória. Ela tem que se curvar perante Deus, perante Cristo e perante a sua palavra.